Hey, what's up guys? Welcome to another video. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o verbo to make e o verbo to do. Ambos significam fazer no português. Eu sei que pode ser confuso entender essa diferença e na verdade é confuso até para quem é americano, quem é britânico, explicar pra gente que fala português qual que é a diferença. Mas esse tipo de coisa não é exclusivo do inglês. No inglês eles têm o verbo to be, que para eles significa o nosso ser e o nosso estar. Ou seja, imagina explicar para alguém que fala inglês qual que é a diferença entre ser e a diferença entre estar. E aí você vai entender um pouquinho que na verdade é difícil de explicar esse tipo de diferença. E é exatamente para isso que eu fiz esse vídeo, para você conseguir entender melhor essa diferença. E eu já vou te avisando que se você usa aquela regra que geralmente os professores de escola passam, que é a gente usa o make para quando for para algo construído ou para construir algo, e usa o do para o resto, então você tem sim que ficar até o fim desse vídeo. E a real é que eu mesmo aprendi errado a vida inteira. Eu usava essa regra do make para quando é algo construído e o do para o resto. E aí eu tava pesquisando, eu tive que começar a pesquisar porque eu vi que tinha muitos exemplos que não se encaixavam nessa regra. E aí eu encontrei um vídeo que explicou da melhor forma possível e agora eu quero passar essa forma para vocês. E aí a forma é a seguinte: a gente usa o make para quando está se referindo a um produto e usa o do para quando a gente está se referindo a um processo até conseguir um produto. Quer um exemplo disso? Do the laundry, que significa lavar a roupa. Você está falando do processo de lavar a roupa e não do produto da roupa lavada. Então é do the laundry. Ué, mas então o do significa lavar também? Não, essa é uma expressão que eles usam, eles não falam wash the clothes, eles falam do the laundry. E aí tem também a do the nails, que daí sim é mais traduzido literalmente, que é fazer as unhas. Então você está pensando no processo de se fazer as unhas, né, de pintar a unha e tal. Outro exemplo muito usado, do your lesson, faça a sua lição. Você está pensando no processo de se fazer a lição. Então usamos o verbo do. O do também é usado para quando a gente está falando de alguma coisa ou de nada. Então quando eu quero falar, por exemplo, eu não fiz nada, I didn't do anything. Ou então I did, né, passado do verbo to do, I did nothing. E se eu quero falar eu fiz alguma coisa, I did something, ou I do something no presente, né? Eu faço alguma coisa, I do something. E aí já no verbo to make eu vou usar primeiro o exemplo mais usado de todos, que é o to make a cake, que significa fazer um bolo. E aí você tá pensando no bolo lá no final, inclusive eu tô com fome, mas estou aqui gravando. Então make a cake, você tá pensando lá no bolo final. E aí um outro exemplo que a gente usa to make é o make your bed, por exemplo, que significa arrumar a cama. Ah, mas então o make também significa arrumar? Não, é uma forma que eles usam que a gente traduzindo fala arrumar a cama. E aí você tá pensando, quando fala make your bed, você tá pensando na cama lá arrumada já e não pensando no processo de se arrumar a cama. Por isso que a gente usa o to make. E aí temos a frase que me fez realmente começar a pesquisar qual que era a real diferença disso, que é o make money, que é fazer dinheiro. Quando você está pensando no make money, com aquela regra que os professores geralmente explicam de usar o make para quando é algo construído ou feito manualmente, então ela perde o sentido, você não consegue entender o que significa. Porque make money você não está indo lá e fazendo dinheiro. Quem faz isso é o Banco Central. Mas ainda assim eles usam make money para fazer dinheiro no sentido de ganhar dinheiro. E aí aplicando essa nova regra do pensando no make como um produto, então make money começa a fazer mais sentido. Porque você make money, você faz dinheiro, você tem o dinheiro aqui, né, na sua mão. E tem algumas expressões que no português a gente usa fazer na expressão e no inglês não usa nem o make e nem o do. Por exemplo, fazer uma pergunta. Você não fala make a question e muito menos do a question. Você fala ask a question, que seria perguntar uma pergunta. Em português isso fica redundante pra caramba.
mas no inglês é assim que se fala, ask a question. E também pesquisando, teve uma informação que me deixou bem feliz. Essa informação é aquela que a gente sempre procura. Na dúvida o que eu uso? E aí você vai usar o verbo to do. Na dúvida, uso do. Às vezes, usando o make, eles não vão entender o que você quer dizer, mas usando o do, em geral, eles vão conseguir entender o que você está querendo falar. E para finalizar o vídeo, eu tenho um desafio para você. Eu falo make friends ou do friends para fazer amigos. Deixa aí nos comentários para eu ver as respostas de cada um de vocês. That's it, guys. Terminamos mais um vídeo. Deixa o like aí, porque esse vídeo deu um trabalhão para fazer. Eu tive que fazer muita pesquisa para encontrar qual a melhor forma de explicar para vocês. Então, por favor, deixa o like e se inscreve também no canal. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.